Fala meu povo que acompanha aqui o Portal Aeroflap. Neste momento que eu estou gravando, dia 23 de março, acho que esse vídeo vai ao ar daqui a uns 6 dias, no máximo uns 5 dias vai ao ar aqui no canal. Eu já ressalto para vocês que eu estou pegando dados do dia 22, que a gente coletou dia 22, inclusive no artigo que publicamos no site, está aqui na descrição, e está completando infelizmente um mês da guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. E o nosso editor Gabriel Centeno fez um compilado de coisas que aconteceram na guerra, mais especificamente voltado a quantos aviões foram abatidos e quais aviões, as características e tudo mais desses aviões que foram abatidos. Com base nesse artigo, eu estou montando este vídeo agora aqui para vocês. Já ressaltando, vou simplificar bastante a linguagem que eu vou falar por aqui, porque são muitos aviões de modelos diferentes que foram abatidos. E até tem uma lista aqui que nossa editora está colocando neste momento de alguns aviões de ambos os lados que foram abatidos, e eu não vou citar por aqui, porque esses aviões são aviões menores, são drones, geralmente drones pequenos de reconhecimento, como postamos também um dia desse que a Rússia estava utilizando um desses drones. Esse drone especificamente caiu em um país da OTAN, e isso aí pode dar um problemão, mas era só um pequeno drone de reconhecimento. A Ucrânia também tem suas perdas deste lado. E vamos começar aqui a falar algumas coisas sobre esse combate. Vocês pedem informação, a gente traz dados reais, são dados a partir de diversas fontes, com aferição dos números. Não é o que está divulgado, é bem diferente do que a Rússia divulga, é bem diferente do que a Ucrânia divulga também. Eles divulgam números, no caso da Ucrânia, números maiores, e no caso da Rússia, números próprios bem menores e números da Ucrânia bem maiores do que a própria Ucrânia divulga. Então, aqui é com base em várias fontes, jornalistas, fotos, objetos, aeronaves destruídas. Então, aqui a gente tem um embasamento técnico muito bom. Ok, pessoal? Vamos lá que eu já enrolei muito. Ao todo foram 83 aviões abatidos até o momento na guerra, isso ressaltando dados de 22/3, tá? Dados considerados até 22/3. Pelo combate intenso que ainda está rolando entre os dois países, pode acontecer de mais aviões serem abatidos neste meio tempo, principalmente o que mais está acontecendo nos últimos dias, abates de helicópteros e de drones. Destes 83 aviões que eu falei aqui para vocês, 63 aviões são da Rússia e 20 são da Ucrânia. Por que a Rússia tem um número muito maior de aviões abatidos? Porque a Rússia também está implementando mais aviões nessa guerra do que a Ucrânia. A Ucrânia não tem uma frota consideravelmente grande de aeronaves, tá? Vale ressaltar aqui. E mesmo assim, a gente considera que pela força bem menor e pelos equipamentos mais ultrapassados da Ucrânia, esses números são ainda muito bons e demonstram um pouco da questão da resistência ucraniana que nós falamos direto aqui. Com os novos sistemas de defesa antiaérea que estão chegando na Ucrânia, podemos considerar que haverá mais abates? Podemos, apesar dos pilotos já terem em treinamento algumas técnicas e funções que podem melhorar essa questão dos abates. Os pilotos da Rússia, no caso, e os da Ucrânia também sabem dessas técnicas para não serem abatidos por sistemas de defesa antiaérea da Rússia, que estão na Ucrânia neste exato momento. Começando a lista aqui com o Sukhoi Su-25, que é basicamente um caça-bombardeiro. Ele é voltado para ataques do ar à terra, né? Ele faz esse tipo de ataque a alvos no solo. É um dos aviões mais resistentes, vamos dizer assim, que tem nesse combate. Tivemos até um caso de um dia desse de um Su-25 da Rússia que foi atacado por main-pads da Ucrânia, que ele voltou para sua base mesmo com danos, sem o motor funcionando. Vocês estão vendo fotos nesse exato momento dessa aeronave. Além disso, ele tem a capacidade de carregar 4 toneladas de bombas ou mísseis guiados ao solo, lembrando que é um avião voltado para ataque ao solo, e o piloto ele fica num compartimento blindado no cockpit, assim como vários caças já têm, e esse caça também ele é feito com essa blindagem especial para evitar ataques utilizando canhões, mísseis de menor porte e essas coisas todas, ok? 4 caças desse modelo foram destruídos na parte ucraniana, foram abatidos ou destruídos, e 7 caças da Rússia foram abatidos por forças ucranianas nesta guerra, do modelo Su-25. É um dos modelos mais vulneráveis aí por voar em baixa velocidade, geralmente próximo ao solo, facilitando o uso de um sistema menos complexo como o main-pads para o abate desse tipo de avião. E nós vamos para a próxima posição, que é falando dos helicópteros Mi-24 e Mi-35, que são helicópteros utilizados pela Rússia, voltados especificamente para ataque. Ele também pode realizar ali
um transporte de tropa e tudo mais, só que nessa guerra a gente está vendo ele sendo mais utilizado para ataque, mais equipado com armas. Entre essas armas que podem equipar o helicóptero são mísseis guiados até alvos no ar ou em solo, ou simplesmente foguetes não guiados, como a gente viu nesse vídeo, no caso, de um helicóptero MI lançando esses foguetes aí na Ucrânia. Eles são não guiados, vale ressaltar isso, são foguetes são armamentos mais baratos do que os mísseis guiados de serem produzidos e muito mais fáceis também. É uma das aeronaves mais empregadas pela Rússia nessa guerra e mesmo assim eles tiveram 8 abates desses helicópteros, inclusive tem imagem agora que vocês podem ver de um dos abates mais chocantes dessa guerra, que é de um helicóptero Mi-35 sendo abatido por um sistema de Mempedes da Ucrânia. E também nós tivemos uma ocasião em que esses helicópteros estavam jogando foguetes não guiados por alto, bombas não guiadas por alto. Parecia, até hoje é discutível isso, se era para aumentar o alcance, porque isso claramente diminui a precisão do armamento, porque ele assume uma trajetória totalmente parabólica, não mais uma semi-parabólica, ou uma trajetória guiada até o alvo certinho, por exemplo. Se o helicóptero ele se inclina em direção ao alvo e solta esses foguetes, ele quer atacar aquele alvo, e ele vai causar danos naquele alvo. É uma precisão muito maior, o helicóptero está inclinado em direção ao seu alvo. Porém, ele fica mais vulnerável a um contra-ataque a partir do solo. É muito pouco utilizado nessa ocasião pelos próprios militares, pelo medo de ser abatido, ninguém é louco da cabeça. Neste caso do vídeo, nós temos flares sendo lançados juntamente com os foguetes, então nós não sabemos se a Rússia está utilizando essa técnica para gastar sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia, porque, logicamente, o foguete ele solta aquele rastro inteiro de fogo, o sistema de defesa antiaérea vai identificar isso e vai interceptar esses foguetes antes que ele atinja o solo e cause danos a civis. A gente não sabe se é por esse motivo ou se a Rússia simplesmente está lançando bombas para simplesmente causar destruição em massa, infelizmente, né? Os prédios, enfim, onde civis estão. Assim como a gente viu essa situação triste em Mariupol, localizado no sul da Ucrânia. Continuando essa leva de helicópteros, também nós temos o Ka-52, é um dos helicópteros, assim como o Mi-2435. Esse aqui é um dos mais utilizados pela Rússia na guerra. No momento foram 6 abatidos, até esse momento aqui, considerando dados até o dia 22 de março, tá? Vale ressaltar para vocês. E ele tem uma capacidade de armas um pouco superior ao Mi-24, que também é voltado para transporte. No caso do Ka-52, ele é totalmente voltado para sistema de ataque, ele é totalmente voltado para o ataque, por isso ele consegue levar 12 mísseis guiados. É uma quantidade similar ali de bombas e esses mísseis podem ser tanto antitanque como mísseis também de ataque ao solo. Então vocês veem que tropa no solo virou meio que uma coisa facilmente, uma capacidade fácil de ser acertada a partir do ar, né? Ele também tem canhões de 30 milímetros. Quando você aponta o avião ou quer apontar para o avião, não, no caso o helicóptero, né, desculpa, ou quer apontar para outro alvo no ar, você pode disparar esses canhões para tentar destruir o avião inimigo. Então, um armamento que também tem disponível para esse helicóptero. Ele é conhecido por ser bastante manobrável e bastante rápido. Ele é um helicóptero que voa 300 km por hora. Considerando velocidades de voo de helicóptero, 300 km por hora é um helicóptero que voa realmente bastante acima de outros helicópteros civis. Então, ele consegue fazer ataques rápidos, além de ser bastante manobrável, conseguindo fugir de sistemas de defesa do inimigo, vamos dizer assim. E como eu falei para vocês, ele é voltado puramente para ataque, ele não é voltado para transporte de tropas, tanto que ele só tem lugar para 2 tripulantes dentro do helicóptero. Continuando nos helicópteros, que são os alvos mais fáceis dessa guerra, nós temos aqui o Mi-8, que é um dos helicópteros da época soviética / russa mais fabricados do mundo, com 17 mil unidades. Diferente dos outros dois que eu falei aqui, que a Ucrânia não tem na sua frota, o Mi-8, inclusive, a Ucrânia tem na sua frota e ela está utilizando nesse momento, não tanto para ataque, como é uma das funções que ele pode ter, dependendo da versão. A Rússia está utilizando bastante para ataque esse tipo de helicóptero e também está utilizando para transporte de tropas. Já a Ucrânia a gente vê utilizando o Mi-8 mais para transporte, inclusive é um dos helicópteros que transportou a comitiva até a primeira reunião de negociação da guerra que aconteceu na fronteira com a Bielorrússia. Quando equipado para ataque, esse helicóptero pode receber tanto aqueles mísseis antitanque, mísseis de ataque ao solo, como eu citei anteriormente. Para vocês, esses mísseis geralmente são guiados, tá, pessoal? Assim como o Ka-52, com uma capacidade um pouco mais reduzida, claro. E assim como o Mi-24,
35 que eu citei para vocês no início agora, ele também pode receber bombas e foguetes não guiados dentro dessa configuração aqui. Até o momento a Rússia perdeu 4 helicópteros desse modelo, do modelo Mi-8, e a Ucrânia, apesar de ter e estar utilizando, não perdeu nenhum helicóptero desse modelo. Juntamente nós temos o Mi-28, continuando nossa parte aqui de helicópteros, depois já vou para os drones e para os caças, tá pessoal? Só estou separando aqui para ficar mais lógico para vocês as coisas. E o Mi-28 ele é basicamente um helicóptero de ataque, assim como o Ka-52, ele é focado especificamente em ataque e também é equipado com um canhão de 30 milímetros. Até o momento a Rússia perdeu somente uma unidade deste helicóptero aqui no combate, a Ucrânia não opera, então não perdeu nenhuma unidade. Seguindo aqui na lista, agora falando aqui de um avião de transporte, no início da guerra nós tivemos a perda, vamos dizer assim, de 2 aviões modelo Antonov AN-26, um operado pela Ucrânia e um operado pela Rússia. Suspeita-se que um desses aviões estava transportando tropas e o outro estava transportando cargas, sendo que o avião ucraniano que estava transportando tropas. Ele tem capacidade para cerca de 40 pessoas e ele pode fazer voos com até 5 toneladas de carga a bordo. Partindo agora um pouco para a área de drones, que a Ucrânia anda utilizando muito drone de ataque, diferente da Rússia, que não está utilizando tanto drone de ataque, a não ser aqueles suicidas, que até comentei, vou deixar o link também abaixo da matéria para vocês, porque eu fiz uma matéria sobre esses drones suicidas da Rússia, e esses drones são bem menores e bem menos capazes, vamos dizer assim, do que os drones da Ucrânia. Nós temos, por exemplo, aqui o Baykar TB2, que é um drone, na verdade, fabricado na Turquia, utilizado pela Ucrânia. Antes do início da guerra, os ucranianos tinham cerca de 18 unidades, só que a Turquia continua entregando mais unidades numa encomenda não divulgada inicialmente para esse drone. É um dos equipamentos que mais simbolizam, vamos dizer assim, a resistência ucraniana neste combate. Porque, além dele poder ser utilizado como um drone de reconhecimento de área, e a Ucrânia estava utilizando antes do início da guerra, ele também pode ser utilizado como um drone de ataque. Ele tem 4 pontos duros ao longo da sua asa, onde ele pode carregar bombas não guiadas e mísseis num total de até 93 quilos entre esses 4 pontos. Nós temos que a Ucrânia tem 18 drones deste modelo e somente um foi abatido aqui na guerra, e além disso a Turquia anda entregando mais drones deste modelo. Nós não sabemos especificamente quantos TB2 os ucranianos operam atualmente para a defesa do seu território. Vários vídeos compartilhados pelo Ministério de Defesa do país mostraram esse drone realizando ataque a posições em solo, tropas, blindados. Ele também pode realizar ataques a tanques, vamos dizer assim, um símbolo da resistência dos ucranianos, porque ele consegue fazer isso tudo aqui e ele se livra muito facilmente dos radares, vamos colocar assim, porque ele é feito totalmente de material composto, com somente algumas partes feitas em alumínio. Logo ele tem uma baixíssima assinatura de radar, até pelo seu tamanho reduzido e seu peso também reduzido. Ele não aparece como um objeto grande. Então ele consegue se livrar bem dos sistemas de defesa aérea, dos defesa antiaérea, dos manpads. Por isso somente um foi abatido, apesar da Ucrânia estar utilizando a rodo. Foram cerca de 30 veículos destruídos por este drone na Ucrânia, apesar que eu acho que esse número é bem mal estimado para baixo, porque é um drone relativamente novo no mercado, que entrou em 2018 em atividade em muitos países, e até o momento quase 800 veículos já foram destruídos em diversos combates somente com o drone TB2. Por isso que eu acho que esse número aqui de 30 veículos destruídos para 18 aviões em funcionamento é um número muito abaixo do real. Agora vamos falar dos caças, pessoal. Entre os caças aqui nós temos o famoso MiG-29, que causou toda aquela polêmica da Polônia transferir ou não transferir os MiG-29 para a Ucrânia. Vale ressaltar que o MiG-29 foi criado para ser um caça leve e complementar o Su-27, que nós vamos falar inclusive dele um pouco mais aqui neste vídeo. A Ucrânia, no início do combate, tinha um total de 51 aviões. Porém, tem um erro nesse dado, porque a Ucrânia, teoricamente, tinha mais do que 51. Só que a gente não sabe, inclusive tem imagens que vocês estão vendo essa imagem agora, de alguns Mi-29 destruídos, num ataque que ocorreu no aeroporto de Kharkiv. Só que nós não sabemos o quanto desses caças estavam em atividade, quantos deles estavam sem peça, porque a Ucrânia meio que foi deixando esses caças soviéticos de lado, depois do final da União Soviética. Eu estou sendo um pouco redundante, me desculpem. Então nós temos esse número de 51 ativos, mais o número real de caças que a Ucrânia deveria ter, do modelo Mi-29,
é maior. Apesar disso, ela está utilizando esse caça, 3 foram abatidos até o momento, e vale ressaltar aqui um ato que aconteceu o dia desse, que a Rússia atacou um galpão, vamos dizer assim, que estocava peças do Mi-29 além de armamentos. Nós não sabemos se lá dentro também estavam caças desativados, estimamos, ou estava somente armamentos e peças. Não sabemos qual o estoque da Ucrânia, porque vale ressaltar, eles têm muitos aviões desativados e muitas peças usadas disponíveis, então nós não sabemos o estoque que ela tem. Mas é isso aí, pessoal, são 3 aviões da Ucrânia que foram infelizmente abatidos até o momento desse modelo Mi-29. Vamos lá, prosseguindo a nossa lista, vamos para os Sukhois agora. Temos o Sukhoi 30 aqui, figurando a lista. É um dos caças mais poderosos assim utilizados pela Rússia de ataque a ar e tudo mais. Ele pode levar um total de 8 toneladas de carga, e essa carga basicamente são mísseis e bombas, tá? Mísseis guiados tanto ar como ar-terra, e ele também pode levar essas bombas não guiadas como sua carga, vamos dizer assim. Foram 3 abatidos atualmente, sendo que um foi destruído em solo ainda ucraniano enquanto estava no aeroporto dominado pela Rússia e tudo mais. O Sukhoi Su-30 ele também tem vários sensores e radares, é um avião bastante avançado nesse quesito. Ele contribui muito como força na guerra, assim como o Sukhoi 34, que eu vou falar nesse exato momento para vocês, que também é um dos aviões mais capazes da Rússia, juntamente com o 30. Ele é considerado um caça-bombardeiro, com capacidade de levar 8 toneladas também de mísseis e bombas não guiadas, e ele é considerado, vamos dizer assim, mais moderno de todos esses caças que eu estou falando aqui, da Sukhoi, empregados pela Rússia, juntamente com o Sukhoi 35, que entrou em atividade dia desses no combate. Então o Sukhoi 34, que ele é um caça-bombardeiro, e o Sukhoi 35, eles são os equipamentos que voam mais avançados disponíveis pela Rússia nessa guerra da Ucrânia. Até eles inventaram de colocar o Su-57, que eu não duvido muito que isso aconteça daqui a algum tempo. Assim como o Sukhoi 30, ele é bastante avançado, conta com diversos radares, sensores, ele tem radar de varredura eletrônica, é um caça considerado 4ª geração e meia já, comparável ao F-18 dos Estados Unidos, comparável ao F-15 em uma versão mais atual, comparado também ao Rafale, é um caça bastante avançado nesse quesito aí. E até o momento foram também 4 destruídos deste modelo Sukhoi Su-34. Seguindo na lista aqui, nós temos o Sukhoi Su-27, é operado pela Ucrânia, uma das principais armas voadoras da Ucrânia, vamos dizer assim, muito mais avançado que o Mi-29. Os melhores pilotos da Ucrânia geralmente pilotam um Su-27 por lá, e até o momento foram 3 caças abatidos, inclusive com aquele famoso piloto que ele realizava manobras aéreas com esse tipo de caça. Ao todo, a Ucrânia disse que tem 70 unidades disponíveis para uso em combate, só que a gente não sabe se esse número é de aviões ativos ou aviões que estão somente para fornecer peça e juntamente com os aviões ativos neste número aqui que eu estou informando para vocês. E para fechar a lista, voltamos aos drones aqui. Dia desses, um desses drones que eu vou falar aqui caiu na Croácia. Esse drone é um ex-soviético, utilizado principalmente para reconhecimento, e ele é recuperado através de paraquedas, porém acho que esse aí se perdeu do seu controle. É um Tupolev Tu-141, acho que esse drone aí se perdeu do controle e foi parar na Croácia em vez de ser recuperado por paraquedas. E a Ucrânia está utilizando esses equipamentos já aposentados pela Rússia, já até sucateados, viraram panela, vamos dizer assim, e a Ucrânia está usando para reconhecimento de terreno durante essa guerra, fazer a leitura ali por vários sensores e tudo mais, porque ele é um drone, se for abatido é um equipamento velho, é um equipamento que eles têm disponível desde a época da União Soviética, e ao total 3 já foram destruídos, ou caíram, ou eles foram abatidos até este momento. Então é isso, pessoal, agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo. Agradeço também ao Gabriel Centeno, nosso editor aqui, por ter fornecido o roteiro, e até o próximo.